Olá, camaradas! Eu sou Divina, militante do Movimento Sem Terra do estado do Maranhão. Estamos em mais um programa de análise de conjuntura semanal. Não é novidade para ninguém que nós vivemos um momento de uma crise estrutural do sistema capitalista, uma crise que se aprofunda cada dia mais, com proporções de uma crise humanitária, e que talvez essa crise ficou ainda mais clara e evidente com o avanço da pandemia da Covid-19. Nós poderíamos nos perguntar, e é interessante e importante que nós nos façamos essa pergunta: das 31 mil mortes que nós tivemos no Brasil, qual é a classe social, qual é a cor, qual é o lugar de moradia dessas pessoas que foram mortas pelo vírus? Das 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes que tivemos nos Estados Unidos, Qual é a classe, qual é a cor, qual é o lugar de moradia dessas pessoas? Talvez, se nós nos fizermos essa pergunta, vai ser muito mais fácil da gente entender o que aconteceu no nosso país e o que vem acontecendo no mundo na última década. Nas últimas décadas, nós temos visto uma aproximação ainda maior entre a política fascista e o capitalismo. O George Floyd, nos Estados Unidos, não morreu pelo vírus. Ele morreu vítima de uma política de extermínio. Uma política de extermínio que tem matado também, aqui no Brasil, o nosso povo preto e pobre nas periferias, os nossos indígenas, guardião das florestas, os defensores dos direitos humanos, os lutadores e lutadoras têm sido vítima de uma política de genocídio. Uma política que, combinada com a Covid-19, tem se tornado um verdadeiro genocídio da classe trabalhadora. Essa política de extermínio fascista, genocida, ameaça diretamente a vida das pessoas e é intolerável. E a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras têm respondido com luta. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, com os levantes que ocorreram em diversas regiões do país, os levantes que têm uma característica de uma luta antirracista, mas que motivou e mobilizou várias manifestações em diferentes partes do mundo. E motivou, inclusive, manifestações aqui no Brasil, como as que a gente acompanhou no último final de semana, organizada pelas torcidas organizadas. Democracia! 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 Lutas, manifestações com um caráter antifascista que motivou aí intelectuais, movimentos organizados, partidos de esquerda a se manifestar, através de manifesto, através de campanhas, através de uma mobilização mais ampla na população que trate da nossa insatisfação, a insatisfação da população brasileira com essa política de extermínio que está em curso no nosso país. Nós vimos e temos acompanhado que na última semana surgiram vários manifestos, campanhas e inclusive mobilização, manifestação nas ruas contra o governo Bolsonaro. Para toda a população brasileira, a classe trabalhadora, a população mais vulnerável do nosso país, os trabalhadores e trabalhadoras que estão no campo, os indígenas, os camponeses, os quilombolas, os trabalhadores e trabalhadoras que estão vivendo numa situação muito vulnerável na cidade, em trabalhos cada vez mais precarizados, todos aqueles que perderam o emprego no último ano, todos aqueles que foram agressivamente prejudicados com a reforma trabalhista, todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo criminalizados porque são lutadores e lutadoras, defensores dos direitos humanos,
todos nós que estamos nos sentindo agredidos com essa política, que é uma política genocida, que está exterminando, está matando o nosso povo e que é uma política extremamente perversa que privilegia uma pequena minoria que sempre concentrou riqueza e poder no nosso país e produz uma imensa desigualdade para a maioria da população do nosso país. É importante demarcar que somos nós, sem terra, sem teto, indígenas, quilombolas, mulheres, LGBTs, pretos e pretas, trabalhadores organizados no campo e na cidade, que poderemos, a partir da nossa luta e da nossa resistência, derrubar esse governo. A gente vai conversar um pouco sobre o nosso plano emergencial de reforma agrária. Nós sabemos que no nosso país a reforma agrária é extremamente necessária para combater a desigualdade. Por isso, o nosso plano emergencial é um desdobramento do nosso programa agrário e a gente está apresentando medidas que são urgentes e que são necessárias para ajudar a enfrentar essa crise, que é uma crise que nós sabemos que não iniciou com a pandemia do Covid-19. Essa crise é uma crise produzida pelo modo perverso de produção e reprodução da vida no sistema capitalista, e é necessário que a gente apresente medidas que possam enfrentar essa situação cada vez mais agressiva para a classe trabalhadora, para as populações mais vulneráveis do nosso país. Então, uma das medidas que a gente apresenta no nosso plano emergencial é o acesso à terra e ao trabalho. Não tem como enfrentar a desigualdade no nosso país sem que a gente garanta que as pessoas tenham possibilidade de produzir a sua própria sobrevivência. Então, o acesso à terra e trabalho é uma condição que as pessoas têm para ter possibilidade de produzir a sua sobrevivência de forma digna. E nós também devemos nos mobilizar, pressionar, exigir do Estado brasileiro que faça a demarcação dos territórios indígenas, a demarcação dos territórios quilombolas, a desapropriação de latifúndios para assentar todas as famílias que estão acampadas no nosso país. Porque é o processo de democratização da terra que vai possibilitar que a gente tenha um país menos desigual. A outra medida que a gente apresenta no nosso plano emergencial é o direito, e a garantia da produção de uma alimentação saudável. Nós temos discutido bastante que se alimentar é um ato político e é uma decisão também de cuidar da vida. Então, nós temos exercitado muitas formas e experiências de produção de alimento saudável. E é possível, sim, alimentar toda a população brasileira com uma alimentação não envenenada. Então, a gente também vem aqui, a partir dessas medidas, pressionar para que o Estado brasileiro, para que esse governo garanta incentivo, garanta linhas de crédito e financiamento para que os camponeses, os trabalhadores e trabalhadoras rurais consigam produzir alimento saudável em grande quantidade para toda a população brasileira. A outra medida que a gente apresenta no nosso plano é a defesa da nossa biodiversidade. Os indígenas têm nos ensinado milenarmente, que é possível manter a floresta em pé e o povo vivo. Então nós temos que aprender com os indígenas, aprender com os territórios quilombolas, aprender com os camponeses que produzem na terra e ao mesmo tempo, cuidam e protegem a natureza. Nós temos que aprender com todos esses povos que é possível a gente potencializar todas as riquezas que nós temos no nosso país, as riquezas naturais, as riquezas minerais, a nossa biodiversidade, mas sem
devastar, sem destruir e sem destruir a nossa possibilidade de existência, inclusive de existência no planeta. Então, um dos pontos que a gente apresenta como medidas necessárias no nosso país é medidas de proteção da nossa biodiversidade. E por último, a gente apresenta também no plano emergencial a nossa necessidade de garantir vida digna no campo. Não há como, não tem possibilidade das nossas famílias permanecerem no campo sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso à infraestrutura, sem acesso à moradia. Então, a nossa compreensão de reforma agrária é também a possibilidade de uma vida digna. E a gente faz essa pressão para que esses direitos, que são elementares, sejam direitos garantidos, não só para a população do campo, mas para toda a população brasileira. Então, também o nosso plano vem pressionar para que o nosso povo do campo tenha condições de vida digna, sem precisar sair do campo para viver em situações mais vulneráveis ainda na cidade. E para finalizar a nossa análise de conjuntura da semana, nada melhor do que o poema de Pedro Tcherra, A Liberdade da Terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos que sobrevivem dos frutos da terra, dos que vivem e sobrevivem de salário, das prostitutas, dos meninos e meninas de rua. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça a nossa canção e cante, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e sua dança. Povo que ousa lutar, constrói o poder popular.